Olá, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta manhã, manhã de domingo, manhã gostosa, na presença do Senhor. Que bom que você veio participar da Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está acompanhando essa Escola Dominical e buscando aqui entender o jeito de Jesus ser feliz. Esse é o tema que nós estamos perseguindo durante esse mês de fevereiro. Se você não assistiu às primeiras aulas, elas estão aí no YouTube e você pode assistir. Elas estão muito bacanas. Tem até a primeira e segunda aula, terceira aula. O Reverendo Vanzo fez semana passada e essa é a última aula. Encerramos hoje esse tema que tem como base o texto bíblico lá do Sermão do Monte, né? Das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade sobre isso. E o tema é a felicidade. O que é a felicidade? Ou qual é o jeito de Jesus ser feliz? E uma coisa que já ficou clara para a gente é que as pessoas procuram a felicidade. Alguns filósofos tentam explicar o que é felicidade. Algumas faculdades, até mesmo a renomada faculdade de Harvard, tem um curso sobre como encontrar a felicidade. E se nós perguntássemos para Jesus, o que é a felicidade? Ou como encontrar a felicidade? O que será que Jesus diria? Qual será que seria a resposta de Jesus? Certamente, a resposta de Jesus, se não fosse a mesma que ele deu no Sermão do Monte, seria algo muito parecido, observando os princípios e valores daquilo que ele falou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventuranças é mais do que ser feliz, né? É mais do que feliz. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. Uma coisa que é importante nós entendermos é que são felizes aqueles que fazem parte do reino de Deus. Esse reino que não terá fim. Esse reino que começou quando Jesus esteve aqui na terra e não terá fim. Logo Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos e filhas, aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que foram inseridos pelo Senhor no seu reino. Sim, estes cidadãos do reino dos céus, eles são mais do que felizes. E aqui tem o pulo do gato, porque esses cidadãos do reino dos céus, eles têm uma nova maneira de ver e entender o mundo. Isso nós chamamos de cosmovisão. Cosmovisão, essa palavra que nós não usamos no dia a dia, nada mais é do que uma maneira de ver e entender o mundo. E nós vemos já claramente nas palavras de Jesus que ele tem uma cosmovisão diferente da cosmovisão da materialista ou secularista, da cosmovisão das pessoas que não pertencem ao reino de Deus. A maneira das pessoas verem e entenderem o mundo é diferente. A maneira que as pessoas que pertencem ao reino de Deus e a maneira que as pessoas que pertencem apenas ao reino desta terra, a maneira delas verem e entenderem o mundo é diferente. Por exemplo, nós vejamos algumas diferentes. Para as pessoas que são cidadãos dessa terra, eles pensam o seguinte: bem-aventurados são os altos confiantes. Para Jesus, ou para as pessoas que pertencem ao reino de Deus, bem-aventurados são os pobres de espírito, que dependem de Deus, aqueles que sabem que são espiritualmente pobres. Para as pessoas do mundo, bem-aventurados são os que são alegres o tempo todo. Para Jesus e para os que pertencem ao reino de Deus, bem-aventurados são os que choram por causa dos seus erros. Para as pessoas do mundo, bem-aventurados são os fortes que fazem valer os seus direitos. Mas para Jesus, bem-aventurados são os mansos, aqueles que abrem mão dos seus direitos. Para as pessoas do mundo, bem-aventurados são os que pensam em si em primeiro lugar. Estão preocupados consigo mesmos. Para Jesus e para os cidadãos do reino, bem-aventurados são os que pensam nos outros em primeiro lugar. Aqueles que estão preocupados em atender as necessidades dos outros antes mesmo das suas próprias necessidades. Para as pessoas deste mundo, são bem-aventurados os que dão às pessoas o que elas merecem. Dão o que elas merecem. Para Jesus, são bem-aventurados os misericordiosos,
os que dão às pessoas aquilo que elas precisam. Nem sempre é aquilo que elas merecem, mas aquilo que elas precisam. Para as pessoas deste mundo, são bem-aventurados os que buscam o seu prazer a qualquer custo. Mas para Jesus, a maneira de Jesus ver e entender o mundo, são bem-aventurados os puros de coração, que buscam a vontade de Deus a qualquer custo. De maneira bem resumida, a maneira secular, ou a maneira deste século, a maneira de entender e de ver o mundo, faz a seguinte pergunta: que resultados você tem alcançado? O que você está ganhando com isso? O que você vai ganhar com isso? Essa é uma pergunta bem comum, né? Você vai participar desta igreja, ou você vai participar dessa reunião de oração, o que você vai ganhar com isso? Que resultado ela tem? É assim que o mundo pergunta. Jesus pergunta assim: como você tem caminhado? Como você tem vivido a sua vida? A preocupação primeira não são os resultados, mas é o ser. É como você vive, como você encara a vida. Perceba que é uma maneira de ver e entender o mundo diferente. A maneira secular está preocupada com resultados. A maneira de Cristo está preocupada com o ser. Como você tem caminhado? Como você tem vivido a sua vida? Que tipo de pessoa você é? E não apenas que resultados você está alcançando. Muito bem, nós já vimos nas aulas anteriores que são bem-aventurados os cidadãos do reino dos céus, que são aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, aqueles que choram, os que são humildes, os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, os que são misericordiosos e os que têm coração puro. Na aula de hoje, nós vamos ver que os cidadãos do reino de Deus são as pessoas que são pacificadoras. Versículo 9 de Mateus capítulo 5 diz assim: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Uma coisa que não dá para nós negarmos é que o mundo está em constante guerra e conflitos, em toda parte. Nós temos conflitos políticos entre nações, né? Até na quinta-feira, o Biden, né, o novo presidente dos Estados Unidos, bombardeou a Síria. Nós não sabemos ainda quais são os resultados desse bombardeio. O mundo está cheio de guerras, né? Existe a guerra lá entre as duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Aquele conflito. Existem conflitos ali no Oriente Médio, entre a Palestina e Israel. Está cheio de conflitos. Isso para não dizer dos conflitos étnicos, que conflitos entre raças diferentes, né? Nós temos visto aí pessoas, né? Nós vivemos aí há pouco tempo atrás aquele Black Lives Matter, né? Que por causa da morte daquele homem lá, do Floyd, lá nos Estados Unidos, né? Aquele monte de conflito, luta. O mundo está cheio de conflitos, numa esfera mundial, numa esfera política, cheio de conflitos, guerras. Veja que no final da Segunda Guerra Mundial, criou-se a ONU. A ONU foi criada no final da Segunda Guerra para estabelecer a paz, para providenciar e promover a paz entre as nações, para que não houvesse mais guerra, né? A ONU quer dizer Organizações das Nações Unidas. Nós estamos unidos para que as nações não tenham mais guerras, não tenham mais paz. Mas nem mesmo a ONU consegue acabar com os conflitos, ou conseguiu acabar com os conflitos e com as guerras existentes. Mas não é só na esfera mundial, não é só na esfera política, também há conflitos e guerras na esfera virtual. Hoje é um outro espaço onde as pessoas têm conflitos. A cada dia cresce as pessoas que propagam o ódio através da internet, através de acusações, através de fake news, através de incitações diretas ao ódio. Muitas pessoas no mundo virtual estão em guerras e ódio, estão criando brigas, né? Você talvez já tenha até brigado com algum amigo ou parente na internet por conta, quem sabe, de uma posição política ou de um time de futebol, sei lá. Mas é um outro ambiente onde há muito conflito e muita guerra. Há também a esfera onde há muita guerra e conflito, que é a esfera emocional. Nunca na história da humanidade
tantas pessoas precisaram de tomar remédios, medicamentos, ou então buscar ajuda emocional. Nunca na história da humanidade tantas pessoas sentiram-se ansiosas, deprimidas ou até mesmo desejando cometer o suicídio. Hoje tem sido muito comum, até mesmo entre crianças e jovens, tem crescido de maneira alarmante o número de suicídio entre jovens. O número de suicídio entre jovens só perde para o número de mortes entre jovens no trânsito. Só o trânsito está ganhando suicídio entre jovens. Então, nós estamos vendo um tempo de crise, conflito, guerras emocionais interiores. São lutas interiores, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas que querem pôr fim na sua própria vida, pessoas que precisam, que dependem de remédios, pessoas que estão anos a fio em busca de profissionais da área emocional, tanto um psiquiatra, como um psicólogo, como um psicanalista. Isso é resultado de uma guerra, de um conflito interior. Mas não é só na área emocional, também na área familiar. Nós percebemos um crescente conflito dentro das famílias. Casamentos esvaziados de amor e de companheirismo planejados por Deus. Pais que perderam autoridade, filhos que são filhos rebeldes, homens que não assumem o seu papel de liderança e proteção da família, mulheres que ultrapassam o papel de auxiliador idôneas e acabam competindo com os seus maridos ao invés de colaborarem. Todos esses são sinais de conflitos e guerras dentro da família. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é que tudo isso tem a ver comigo? Talvez você não esteja diretamente envolvido em algum desses conflitos e pergunte, mas o que é que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? É que eu e você, que somos cidadãos do Reino de Deus, fomos chamados por Deus para sermos pacificadores, para sermos pessoas que buscam reconciliar os outros. E a principal e primeira reconciliação que o mundo e todas as pessoas precisam é reconciliar-se com Deus. Veja o que diz a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 a 20. Olha o que diz. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Veja aí, a tarefa que eu e você, como discípulos dele, como pessoas que fomos reconciliados com ele, recebemos a tarefa de reconciliar outras pessoas com o próprio Deus. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por intermédio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixe que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Os discípulos de Jesus são chamados a ser pacificadores, a trabalhar pela paz. Perceba que lá em Mateus 5, 9, o texto que nós estamos estudando lá das bem-aventuranças, Jesus diz que tratará os que trabalham pela paz como seus filhos. Ou seja, trabalhar pela paz nos faz ter o caráter do próprio Deus, porque ele também trabalhou pela paz. Jesus é chamado de o príncipe da paz. Então, quando nós agimos como pacificadores, como comissionados que fomos, nós estamos agindo de acordo com o caráter que agora nós temos por fazermos parte da família de Deus. Muito bem, a pergunta que vem a seguir é: como é que nós podemos trabalhar pela paz? Né? E perceba que há uma coisa que eu falei aqui rapidamente, mas é muito importante nós termos isso em mente. Só é possível ter paz verdadeira, profunda, em toda a sua amplitude, quando nós temos paz com Deus. É impossível uma pessoa ter uma paz permanente se ela ainda não tem paz com Deus. Se ela não tem paz com Deus, certamente também não terá paz consigo mesma
e dificilmente terá paz com os seus semelhantes ou até mesmo com a natureza ao seu redor. A primeira reconciliação que qualquer ser humano precisa é reconciliar-se com o Pai que nos fez. A pergunta então é: como é que nós podemos trabalhar pela paz? Como é que nós podemos trabalhar pela paz? Diante dos conflitos, as pessoas normalmente buscam a paz de 3 formas diferentes. 2 formas não são recomendadas e não alcançam a paz em toda a sua amplitude. E uma forma é a forma que é recomendada pelo Senhor, para que nós sejamos os pacificadores, e promove uma paz que é duradoura. A palavra paz não quer dizer apenas ausência de conflito. A palavra shalom no hebraico, ela fala de paz, de bem-estar, de prosperidade. Quando um judeu diz shalom para o outro, ele não está dizendo assim, que você não tenha conflitos, que você não tenha briga com o vizinho, ou briga com a mulher ou com as crianças. Não. Ele está dizendo assim, que você tenha paz, que você tenha saúde, que você seja próspero, que você viva tranquilo. É uma paz muito maior do que apenas a ausência de conflitos. Normalmente, as pessoas procuram resolver conflitos, solucionar conflitos de 3 maneiras, né? Então, há aqueles que que usam as respostas de ataque. Nós podemos chamar eles de agitadores, né? É uma maneira que as pessoas buscam solucionar o conflito. Por trás desta ação e resposta e ataque está o seguinte pensamento: o conflito se resolve quando eu venço o meu oponente, quando eu venço a situação que está causando conflito. Quando eu venço ela, então o conflito se resolve. E aí a pessoa usa técnicas ou atitudes de ataque, como por exemplo atacar. Está tendo conflito, por exemplo, com a esposa. Ao invés de tentar buscar a paz da maneira pacificadora, a pessoa fala assim, mas é você que faz isso, mas você aquele dia, mas a sua mãe. Ela procura atacar. Você já agiu assim? Você reconhece no seu ambiente de vida pessoas que agem assim? Diante do conflito, elas querem resolver o conflito, mas elas o fazem atacando, acusando, né, o outro. Ao invés de buscar uma atitude de reconciliação, eles partem para o ataque, para a disputa. E quando não conseguem atacar ou quando não conseguem vencer com argumentos, eles querem eliminar a fonte do conflito, ainda que seja eliminar a pessoa. Às vezes eliminam com uma palavra que é lacradora, para usar uma palavra bem atual, né? Uma palavra que destrói o próximo, uma palavra que fala para o próximo assim, você é um idiota. E no próprio Sermão do Monte, Jesus vai falar que esta é uma ofensa que agride demais o coração de Deus, que Deus considera a pessoa que chama o irmão de idiota o mesmo que um assassino. E há, é claro, aqueles também que querem assassinar, né? Que querem acabar com o outro. Não é possível, esse prefeito, esse presidente, esse governador, tinha que morrer essa praga. Muitos querem acabar com o conflito eliminando o seu oponente. Partem para o ataque, partem para a disputa e tentam eliminar, ou com palavras, ou até mesmo de maneira física, o oponente. Essa é uma atitude que é buscada, a atitude do ataque, a resposta do ataque ao conflito, ela é buscada como uma maneira de solucionar o conflito. Nós temos que acabar esse conflito. Como é que acaba? Acaba vencendo o outro. Ora, outra maneira de tentar buscar a paz diante do conflito é as respostas evasivas. Nós chamamos isso de falso pacificador. Diante do conflito, a pessoa ela não encara, ela não ataca, ela não busca soluções pacificadoras, ela se evade, ela foge do conflito. Por trás dessa atitude, dessa resposta aos conflitos, está o seguinte pensamento: o conflito termina quando eu não lido com ele. Se eu ignorar o conflito, se eu fizer de conta que não acontece, que não é comigo, então eu posso viver em paz, eu esqueço, acaba o conflito.
né? Sendo assim, as pessoas que respondem de maneira evasiva diante dos conflitos, elas procuram fugir ou então negar, né? Tá com um problema lá, ah não, não é assim não, você tá viajando, não é assim que, não é tão grave assim não. Elas negam que o conflito existe, negam que a situação difícil existe. Às vezes o conflito é interno. Veja que nós não estamos pensando apenas naqueles conflitos que envolvem pessoas ou situações exteriores. Lembra que nós falamos de vários conflitos e guerras que estão presentes no mundo. Não só as políticas, não só as do mundo virtual, também as interiores, as familiares. São conflitos que existem, às quais nós temos que dar uma resposta para eles. Alguns, até mesmo para os conflitos interiores, eles negam. Ah, não, não é assim não. Ah, não, isso não está acontecendo comigo. Não, isso jamais aconteceria comigo. Negam, às vezes fogem, né? E até mesmo se anulam como um potencial pacificador. Ah, eu sei, está tendo um problema assim, mas não é comigo para resolver isso. E é uma atitude semelhante à de anular-se aquela pessoa que quer fugir tanto do conflito que chega ao ponto de pensar em suicídio, né? É muito comum pessoas dizerem assim, eu tenho vontade de sumir. O conflito é tão grande que a pessoa quer fugir do conflito. E ela fala assim, eu queria sumir, queria mudar, ir para outro lugar, queria sumir. No fundo, essa pessoa está dizendo assim, olha, eu queria não existir. Se moralmente fosse aceitável, eu me matava, para que eu não enfrentasse mais esse conflito que está me angustiando a alma. É uma resposta evasiva. Essas respostas, tanto de ataque quanto as evasivas, elas não produzem a paz. Elas aparentemente buscam a paz, mas não acabam por alcançá-la. Qual é a atitude do pacificador? Que atitude pacificadora realmente promove a paz? A maneira de Jesus e dos seus discípulos buscarem a paz diante dos conflitos envolve atitudes como, por exemplo, dar um tempo. Sabe, nem todo conflito precisa ser encarado e resolvido de uma vez só. Às vezes o conflito, você dá um tempo e ele acaba se resolvendo. Eu queria pensar aqui em um conflito com você, para pensar em como Jesus resolveu ele. Por exemplo, o conflito que Jesus teve com Pedro, quando Pedro estava na iminência de negar Jesus. Jesus o avisou, né? Porque Pedro tinha um conflito interior, né? Pedro achava que ele conseguia vencer tudo, que ele tinha coragem suficiente. E Jesus percebeu que aquilo ali ia ser uma fonte de desgaste na vida de Pedro. E Jesus tenta avisar ele, né? E Pedro não aceita o aviso de Jesus. O que Jesus faz? Continua falando? O que Jesus faz? Tira Pedro de entre os 12, afasta ele, deixa ele. Você não está acreditando em mim, então você não vai deixar de ser discípulo. Não. Jesus dá um tempo. Tudo bem. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se você vai conseguir. Vou esperar você acordar, você discernir que você não é tudo isso que você está pensando. Jesus dá um tempo, né? Então, uma das maneiras de nós lidarmos com os conflitos, nós que somos pacificadores, envolve dar um tempo. Às vezes isso parece negligência. Fulano não faz nada. Não, o pacificador, ele não quer resolver tudo na mesma hora. Ele dá um tempo para ver como as coisas vão se sair. Ele dá um tempo para que o processo natural aconteça. Ele dá um tempo para que a ação do Espírito tenha a oportunidade de agir. Irmãos, isso é tão real. É tão real. Né? Você tem um conflito lá com a esposa, com o filho. Se são crentes em Jesus, creia. Mais interessado do que você em resolver o conflito é o Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Dá um tempo para ele agir. Mas você quer resolver tudo de uma vez? Você já quer ir lá e pedir uma decisão? Vai lá, agora resolve. Não é assim que um pacificador resolve. Dá um tempo. Deixa o Espírito agir. Deixa Deus operar. Deixa as coisas acontecerem e você vai ver. Esse dar um tempo não é de falar assim, eu não quero mexer com isso, quero nem saber. Não.
eu dou um tempo para que as coisas aconteçam, para que o Espírito do Senhor esteja agindo. Essa é uma maneira do pacificador, segundo Cristo, agir. Do mesmo jeito que Jesus também agia. Foi o jeito que ele agiu com Pedro. Ele deixa estar, Pedro. Vamos ver como é que você vai reagir depois, né? Ele não excluiu Pedro. Ele deixou Pedro continuar participando para ver o que ia acontecer. Uma outra maneira, uma outra atitude que nós, como pacificadores, temos que ter para sermos como discípulos de Jesus, é de reconciliar. A reconciliação, ela é uma intervenção, mas é uma intervenção com um propósito específico. O propósito é reconciliação. O propósito não é fazer justiça, não é descobrir quem é que está certo e quem é que está errado, é reconciliar. Ah, quantas vezes eu já tive que pedir perdão por coisas que eu sabia que eu estava certo, mas eu pedi perdão do mesmo jeito. Por quê? Porque o propósito era reconciliar. Como pacificador, eu não quero saber quem está certo e quem está errado, o que é justo e o que não é justo. Eu quero apenas restaurar a comunhão, quero restaurar o estar bem, o estar de bem com o outro. Então, a atitude de reconciliar não é uma atitude que fala assim, vamos ver aqui quem é que está certo, vamos resolver a parada. Não, a atitude de reconciliar ei, não é hora, não é tempo, não vale a pena ficar brigado. Como diz uma profeta da nossa igreja, tem hora que é melhor ser feliz do que ter razão. Essa mulher é abençoada. Eu queria pensar com você sobre como Jesus buscou a reconciliação com Pedro. Lembra que lá em João, capítulo 20, se eu não me engano, Jesus, quando encontra Pedro lá na praia, Jesus não fala para Pedro assim, tá vendo, Pedro? Eu não te falei que você ia me negar? Seu cabeça dura, você não quis me ouvir? Eu estava certo, você estava errado? Tá vendo agora? Tomou? Ficou chorando amargamente. Jesus não faz isso. Jesus intervém, chama Pedro para uma conversa, mas com o propósito de reconciliar, de sarar, de restaurar a comunhão com Pedro, de restaurá-lo na missão que Jesus tinha chamado inicialmente para que ele fosse seu discípulo. É assim que o pacificador age. Ele procura, ele intervém na situação de conflito, mas com um propósito em mente, de reconciliar, e não de fazer justiça ou de lavar, colocar tudo em pratos limpos. A intenção é reconciliação. Às vezes é até necessário você atualizar a dívida, colocar em pratos limpos, mas com uma intenção, de reconciliar. Muito bem, uma outra atitude do pacificador é negociar. A atitude de negociar traz consigo implicitamente a disposição de abrir mão de algo. O que vai negociar, ele sabe que ele vai ter que abrir mão de algo. Olha, eu estou disposto a abrir mão de algo, mas tem coisas das quais eu não abro mão. Mas é uma posição em que você se coloca numa posição de flexibilidade, sem perder a firmeza. É importante ter isso bem em mente. Porque quando você vai negociar, não quer dizer que você agora vai ceder todas as pressões. Não. Olha, eu vou até certo ponto. Eu estou disposto para que nós busquemos a paz, para buscarmos a paz, estou disposto. Vamos pensar das crises emocionais que nós temos, né? Dos problemas emocionais que muitas vezes afligem as pessoas e roubam-lhe a paz. Nós podemos aceitar que em alguns momentos nós tenhamos tristeza. A tristeza faz parte da vida, a aflição, as dificuldades, porque muitas pessoas perdem a paz porque quando se sentem tristes, não se dão ao direito de ficarem tristes. Olha, Jesus chorou. O próprio Jesus chorou numa situação em que ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim ele chorou. Sentir tristeza, ser flexível ao ponto de dizer assim, eu estou triste hoje, eu acordei triste. Eu estou triste porque uma pessoa que eu amo muito está doente e está com possibilidade de morrer. Isso me entristece. É possível ficar triste. É possível ficar choroso alguns dias. Mas você não pode abrir mão e passar a viver o tempo todo triste, o tempo todo choroso.
é a possibilidade de negociar, ser flexível. É algo que nós precisamos de aprender. Lembra que Jesus, quando vai se reconciliar com Pedro, ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? O que Jesus está dizendo ali? Jesus está negociando com Pedro. Pedro, tu me amas? Ele está vendo: Pedro, eu quero ver se você realmente me ama. Aquele é um tempo em que Jesus está estabelecendo um relacionamento com Pedro e procurando fazer com que ele mesmo, o próprio Pedro, se despertasse para o fato de que amar Jesus requer um comprometimento até a última consequência. Jesus estava negociando. Ele não vai reconciliar Pedro assim: Pedro, tá bom, viu? Eu sei que você me traiu, mas eu quero que você continue sendo meu discípulo. Então vai lá, continua sendo meu discípulo lá, que eu vou te perdoar dessa vez. Mas vê se não erra mais, miserável. Não é assim que ele age. O pacificador não faz assim. Ser pacificador não é dar mais uma chance e ficar ameaçando. O pacificador, ele negocia. Ele vai atrás. Ele procura fazer com que o outro perceba, com que o outro busque a paz também. O pacificador, ele negocia até mesmo consigo mesmo, quanto mais com os próximos. E uma quarta atitude que o pacificador tem é que ele faz a mediação. A atitude de mediar é o mesmo que cumprir a função de uma ponte, a mediação. O pacificador, ele é um mediador, alguém que se coloca no conflito para trazer reconciliação entre as partes, como também ele aceita a mediação. O pacificador também aceita a mediação. Lembra que Jesus, nessa situação que estava envolvendo com Pedro, quando ele ressuscita e os discípulos, as mulheres encontram Jesus no túmulo, o que ele fala? Ele fala assim: fala para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles na Galileia, e fala também para Pedro. Ou seja, Jesus pede a mediação daquelas mulheres para avisarem Pedro que Jesus lembrou dele especificamente. Não falou assim para os meus discípulos, especificamente para Pedro. Eu quero que vocês deem um recado para Pedro, especificamente para Pedro, para que Pedro vá me encontrar lá na Galileia. Então, a mediação, colocar-se como mediador e aceitar que alguém possa mediar. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldades de deixar que alguém seja um mediador da paz na sua vida. Às vezes, numa crise emocional, por exemplo, tem muitas pessoas que, por serem cristãs, elas se recusam a procurar um psicólogo. Outras se recusam a tomar um medicamento, que é por algum tempo. Às vezes nós precisamos de uma mediação, às vezes precisamos de uma medicação, às vezes precisamos de alguém para ajudar-nos a lidar bem com a esposa, a lidar bem com o filho. Ora, eu mesmo já fui muito abençoado, vocês sabem, a minha esposa é psicóloga, mas uma vez nós fomos fazer um atendimento com a psicóloga, a família toda, eu, a Ivonete e as crianças, diante de uma psicóloga. E foi tão bom, foi tão enriquecedor. Até hoje, nós vemos nas nossas vidas consequências daquilo que nós absorvemos através daquela mediação. Então, o ser um pacificador envolve se colocar como ponte para aproximar aquilo que está em conflito, mas também exige que nós aceitemos a mediação. Agora, para nós terminarmos, eu gostaria de falar sobre 4 princípios de um pacificador. Isso também está no material que nós divulgamos. Depois você dá uma olhada no material com muito cuidado. Os 4 princípios que o mediador tem que ter. Primeiro princípio: busque honrar a Deus. Honre a Deus. Ao buscarmos reconciliação, ao buscarmos facilitar que as pessoas vivam em paz, ao buscarmos pacificação, ao trabalharmos pela paz, devemos fazer isso com o intuito principal. Não é de que haja harmonia, de que na nossa casa a gente não fique brigando, de que a gente se dê bem. Não. O intuito principal, o propósito principal deve ser honrar a Deus. A nossa paz honra a Deus, glorifica a Deus. Quando estamos em paz, nós glorificamos a Deus. Quando nós ajudamos as pessoas a viverem em paz, nós glorificamos a Deus. Essa tem que ser o alvo principal em tudo que fizemos na nossa vida. Glorifique a Deus, honre ao Senhor. Pergunte-se: por que eu vou buscar a paz?
Que a sua resposta seja: porque eu quero honrar ao meu Deus. Um segundo princípio: tire a trave do seu olho. Jesus fala, né? Olha, se você vai corrigir um irmão e você tem uma trave no seu olho, tira a primeira trave do seu olho. Antes de você se colocar na posição de reconciliar alguém ou de buscar levar alguém a viver a paz, esteja certo de que você já experimenta essa paz também. Um terceiro princípio: converse com verdade e amor. Tem um texto de Provérbios 15:1, diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Às vezes, no intuito de buscar a paz, nós às vezes falamos a verdade. Mas se nós falamos a verdade sem amor, nós acabamos aumentando o conflito e não promovendo a paz. Converse com verdade e amor quando você for se colocar como um trabalhador pela paz. E um quarto princípio é persevere, porque trabalhar pela paz não é algo fácil. Não é algo fácil. Olha o que diz o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 3, versículo 11: afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Faça tudo para alcançá-la. Não pare na primeira tentativa. Vá até as últimas consequências para promover a paz. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 18: no que depender de vós, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Muito bem, esses são os 4 princípios de alguém que é um pacificador. Quem é feliz? Feliz são aqueles que trabalham pela paz. São os pacificadores, aqueles que agem no mesmo caráter que o próprio Deus age. Agora, o Jesus termina dizendo que são felizes também os cidadãos do reino que sofrem perseguição por causa da justiça. Veja que, na ótica de Jesus, ser feliz não é viver isento de lutas, de sofrimento, nem mesmo de perseguições. Porque os cidadãos do reino dos céus, eles não pertencem a este reino. E porque não pertencem a este reino aqui da terra, eles naturalmente sofrerão perseguições. E esta deveria ser a maneira de nós entendermos as perseguições. Como? As perseguições, as dificuldades, os prejuízos que eu sofro por ser um cidadão do reino de Deus, por ser um filho de Deus, por procurar fazer a vontade de Deus, elas testificam, elas testemunham que de fato eu sou um cidadão do reino de Deus. Pode parecer incoerente dizer que felizes são os que sofrem, mas na maneira de ver de Jesus e da maneira de Jesus entender o mundo, as perseguições são essa testemunha que prova que somos cidadãos do reino de Deus. Veja quantas coisas Jesus diz nessa última bem-aventurança. Ele diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada do céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quem são felizes? São felizes os cidadãos do reino dos céus, porque eles sofrem perseguições. E as perseguições testemunham, provam que de fato eles estão se comportando, estão vivendo como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Nós somos felizes quando nós somos perseguidos, quando nós sofremos prejuízos por vivermos os princípios, os valores dos cidadãos do reino dos céus. Não devemos achar que isso é motivo de tristeza ou tentarmos evitar isso a todo custo. Essas coisas, as perseguições, as aflições, elas provam que ao fazermos a vontade de Deus e sermos perseguidos, nós realmente estamos nos identificando como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Para refletir e para praticar, eu te convido a pensar o seguinte: pense em algum tipo de conflito que você tem conhecimento
e pergunte para Deus como Ele gostaria de usar você como pacificador neste conflito. Pode ser na sua família, pode ser interiormente, pode ser na sociedade onde você vive. Você conhece algum conflito? Você tem conhecimento de alguma situação de conflito? Pergunte para Deus: Deus, o Senhor quer me usar como pacificador nessa situação? Como o Senhor quer me usar? Dá-me graça para que eu seja assim usado. Uma segunda coisa que eu gostaria de perguntar para você pensar, também você praticar. Você está sofrendo alguma perseguição ou prejuízo por fazer a vontade de Deus? Na sua vida, tente identificar. Você sofre algum prejuízo ou algum tipo de perseguição porque você tem buscado a fazer a vontade de Deus? Pense nisso. Queria orar por você nesta hora, queria orar com você nesta hora, para que o Senhor nos desse graça, para termos essa cosmovisão, para vermos e entendermos o mundo da mesma ótica de Jesus, e assim experimentarmos uma felicidade que paire em nossos corações, mesmo apesar de situações e aflições difíceis. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez teus filhos e filhas, porque o Senhor nos inseriu no teu reino, reino este que não terá fim. Obrigado a Deus, porque ainda que vivamos lutas e aflições aqui neste mundo, nós sabemos que o que o Senhor tem reservado para nós, os teus filhos e filhas, são recompensas eternas, que nunca os bens desta terra poderão comprar ou poderão chegar perto das bênçãos, das recompensas e dos prazeres que nós poderemos desfrutar, que nós vamos desfrutar contigo no mundo vindouro. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Dá-nos graça, Senhor Deus, de com os olhos fixos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem reservado para nós, enfrentarmos os dias que vivemos aqui na terra como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Sim, ó Deus, de nos humilharmos na tua presença, de sermos mansos, ó Deus, de chorarmos pelo nosso pecado e pelo pecado que está à nossa volta. Sim, ó Deus, de também buscarmos, ó Deus, ser misericordiosos com aqueles que estão ao nosso redor e de sermos, ó Deus, os verdadeiros pacificadores, de cumprirmos essa missão gloriosa, essa missão abençoadora que o Senhor nos deu, de reconciliar as pessoas contigo. Sim, Deus, dá-nos graça para vivermos também, Deus, com a plena certeza da reconciliação contigo e esta paz, Deus, que nós temos contigo, que ela invada os nossos corações, Deus, e transborde para os nossos relacionamentos com o próximo, ó Deus, e também, ó Deus, transborde de maneira que nós ajudemos outras pessoas a experimentarem esta paz e que assim, ó Deus, nós possamos viver a alegria, a bem-aventurança da felicidade aqui neste mundo, para glorificar o teu nome, para estender o teu reino e para fazer a tua vontade em nós e através de nós. Assim nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. No próximo domingo nós começamos um novo tema. Fique ligado que nós vamos mandar um material para que você acompanhe a Escola Bíblica Dominical ainda nesse período, ainda de modo virtual. Deus te abençoe.